No princípio, antes que o pó recebesse forma e que a carne conhecesse o calor da vida, havia apenas o sopro de Deus pairando sobre o vazio. Do pó da terra, ele moldou o corpo, mas não foi a argila que lhe deu identidade, e sim o fôlego que saiu de sua boca. Assim, desde a aurora da criação, ficou estabelecido: o homem não é apenas carne, ossos e sangue. O homem é espírito moldado pelo Criador. O profeta Zacarias, em meio às revelações acerca de Israel e dos últimos dias, fez questão de registrar uma verdade eterna. O Senhor, que estendeu os céus, que fundou a terra e que forma o espírito do homem dentro dele, assim diz. 3 obras grandiosas são colocadas lado a lado: os céus, a terra e o espírito humano. Como se o profeta nos lembrasse que a grandeza do universo e a firmeza da criação não são maiores do que o milagre silencioso que acontece dentro de cada ser humano, o sopro invisível que nos dá consciência, vontade e eternidade. Enquanto olhamos para os céus estrelados, repletos de constelações inumeráveis, somos levados a sentir nossa pequenez. E quando sentimos a terra sob nossos pés, firme e sólida, lembramos que tudo repousa em ordem por causa da mão que sustenta. Mas ao olharmos para dentro de nós, descobrimos um mistério ainda maior. Existe um espírito invisível que nenhum microscópio pode captar, que nenhuma dissecação pode explicar. Ele foi formado por Deus. Ele é a marca que distingue o homem de toda criatura. O salmista já havia declarado em certo cântico: foste tu que formaste o meu interior, que entreteceste no ventre da minha mãe. Não é apenas a biologia que nos explica, é a mão invisível do Criador que nos dá identidade. O ventre da mãe é o lugar onde a carne é tecida, mas é o Espírito do Senhor quem sopra a vida eterna. Essa verdade muda tudo. Não somos frutos do acaso, nem simples consequência de processos naturais. Dentro de cada homem e cada mulher há um espírito formado pelo próprio Deus, e isso nos torna seres de valor incomparável. Por isso, quando o Senhor olha para cada pessoa, não enxerga apenas a fragilidade de uma carne que envelhece, mas contempla a centelha que veio dele, a vida que retorna a ele. Talvez, ao ouvir estas palavras, você já tenha sentido essa inquietação no peito, como se algo dentro de você clamasse por significado maior. Isso não é apenas emoção, não é somente pensamento, é o espírito que foi formado por Deus dentro de você, recordando de onde veio e para onde deve voltar. E é sobre esse mistério, o espírito humano, nascido do sopro divino, que vamos continuar nossa jornada. Porque compreender isso é compreender não apenas quem somos, mas a razão pela qual existimos. Quando pensamos no espírito humano, não falamos de algo que se possa medir em peso ou em altura, mas daquilo que sustenta a própria identidade do homem. O corpo pode ser descrito em números, altura, idade, medidas, cor de olhos. Mas o espírito é aquilo que nos torna irrepetíveis diante de Deus, a parte invisível que responde ao chamado do Eterno. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o sábio nos recorda de um destino certo: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui há uma separação clara entre o que é transitório e o que é eterno. O corpo, feito da terra, retorna ao pó. Mas o espírito, formado por Deus, regressa ao seu Criador. Essa é a linha que divide a esperança da desesperança. Porque se fôssemos apenas corpo, estaríamos condenados ao esquecimento. Mas porque somos espírito, a eternidade plantada dentro de nós. Os profetas, ao longo das Escrituras, tinham consciência desse mistério. Jó, em meio às dores, declarou com convicção: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó, capítulo 33, versículo 4. Ele entendia que por trás de toda dor
Havia uma centelha que não podia ser apagada pela doença nem pelo sofrimento. O Espírito dado por Deus. Perceba que essa formação espiritual não é apenas o ato inicial da vida. Não é somente o fôlego no primeiro instante de existência. É também a presença contínua de Deus que molda, instrui e desperta o espírito humano. Isaías capítulo 26, versículo 9, confessa: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito dentro de mim te busquei diligentemente. O espírito que Deus forma dentro de nós não é inerte, não é vazio. Ele tem fome, tem sede, tem o desejo de buscar a fonte de onde saiu. E talvez essa seja a razão de tantas inquietações humanas. Por mais que o homem se envolva em conquistas, riquezas, ciência e sabedoria, permanece dentro dele um espaço que nada terreno pode preencher. Esse espaço é o clamor do Espírito que pede por reconexão com o Criador. O profeta Zacarias nos leva a compreender que assim como o céu e a terra foram moldados por Deus, assim também o Espírito dentro do homem não nasceu do acaso. Ele foi intencionalmente formado, carregando a capacidade de se relacionar com o próprio Criador. Por isso, o coração humano nunca estará satisfeito apenas com aquilo que é físico. Sempre haverá um chamado mais profundo, uma voz que sussurra dentro de nós: volta-te para o Senhor, porque dele vieste. Assim, entendemos que viver não é apenas respirar. É responder ao sopro que um dia nos trouxe à existência. É permitir que esse espírito formado pelo Altíssimo seja despertado para o propósito que ele mesmo planejou. Se olharmos para a história humana, veremos reinos que surgiram e caíram, nomes que se ergueram e foram esquecidos, conquistas que um dia pareceram eternas e hoje não passam de ruínas. Mas acima de tudo isso, permanece a realidade de que cada ser humano, em sua pequenez ou em sua glória, carrega dentro de si um espírito formado por Deus. Essa é a herança que não pode ser destruída pelo tempo, nem apagada pelas cinzas da história. Foi esse espírito, moldado pelo Criador, que fez Abraão ouvir a voz do chamado em Ur dos Caldeus e deixar tudo para seguir rumo a uma terra desconhecida. Foi esse mesmo espírito que sustentou Moisés diante da sarça ardente e diante de Faraó, porque havia dentro dele algo que não podia ser intimidado pela força dos homens. Foi ainda esse espírito que moveu os profetas a proclamarem a verdade, mesmo quando lhes custava a própria vida. E finalmente foi esse espírito que no Gólgota fez o Filho do Homem entregar-se em amor para que os nossos espíritos, outrora afastados, fossem reconciliados com o Pai. Se o Senhor forma o espírito dentro do homem, então há propósito em cada vida, mesmo naquelas que parecem insignificantes aos olhos do mundo. Nenhum nascimento é obra do acaso, nenhum ser humano é apenas estatística. Dentro de cada pessoa há uma obra invisível de Deus, uma marca da eternidade, um eco da criação. Mas aqui se revela também um chamado. Pois se o Espírito dentro de nós foi formado por Deus, ele não encontra descanso longe dele. Como disse o salmista em outro cântico: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Essa sede não é apenas da alma, mas do Espírito, e só a fonte eterna pode saciá-la. Por isso, compreender Zacarias capítulo 12, versículo 1, é mais do que refletir sobre a criação. É enxergar o convite do Criador, viver não apenas de carne e de vontades passageiras, mas do Espírito que Ele mesmo gerou. O corpo é o vaso, o Espírito é a chama. O corpo é temporário, o Espírito é eterno. O corpo se inclina ao pó, o Espírito se levanta para a presença de Deus. E aqui está a grande decisão de cada um de nós: permitir que o Espírito, formado por Deus dentro de nós, desperte para a vida que nunca terá fim. Porque um dia o pó retornará à terra, mas o Espírito voltará àquele que o deu.
E quando esse dia chegar, que ele encontre em nós não apenas existência, mas vida plena em comunhão com o Criador. Esta é a verdade que pode transformar sua jornada. Dentro de você há algo maior que o tempo, mais profundo que as circunstâncias, mais valioso que o ouro. É o Espírito que Deus formou dentro de você. Não o deixe adormecido. Volte-se para o Senhor, busque-o de todo o coração e descubra a razão pela qual você foi criado, pois somente nele o Espírito encontra descanso e somente nele a vida encontra sentido eterno. E esta mensagem tocou seu coração. Compartilhe-a com alguém que precisa lembrar-se de que não é apenas carne e ossos, mas espírito formado por Deus. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens bíblicas que edificam a fé e despertam a alma.